Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, seu canal de Física no YouTube. Estamos aqui na nossa revisão para SpaceX e a gente vai resolver mais um exercício com você, vamos lá? Esse exercício é da SpaceX de 2017, prova de 2017, é um grau de dificuldade médio também, certo? E ele fala um pouco sobre circuitos elétricos, potências e malhas de Kirchhoff, a parte de eletrodinâmica. Vamos dar uma olhada no exercício aí, gente? Um aluno irá montar um circuito elétrico com duas lâmpadas incandescentes, L1 e L2, de resistência elétrica constante, que tem as seguintes especificações técnicas fornecidas pelo fabricante, impressas nas lâmpadas. L1 vale 30 volts e 60 watts, e L2 30 volts e 30 watts. Além das duas lâmpadas, ele também usará um gerador ideal de tensão elétrica contínua de 60 volts, um resistor ôhmico de 30 ohms, e fios condutores elétricos ideais. Utilizando todo o material acima descrito, a configuração de montagem do circuito elétrico para que as lâmpadas funcionem corretamente, com os valores especificados pelos fabricantes, será de quanto? E ele deu aí a simbologia que é para a gente utilizar, beleza? Vamos anotar aqui, inicialmente, os dados fornecidos pelo exercício. A lâmpada 1 tem 30 volts, e 60 watts de potência. A lâmpada 2 tem 30 volts também, legal, mas ela tem apenas 30 watts de potência, certo? Então a gente tem essas duas características. Lembrando, se a gente for pensar em alguns triângulos lá da elétrica, a gente tem esse triângulo aqui que é o pio, e a gente tem o outro triângulo que é o URI, que é o URI. A gente tem esses dois triângulozinhos aqui, certo? Bom, pela potência e pela tensão eu consigo achar a corrente que precisa circular em cada uma dessas lâmpadas. Então vamos lá, ó. Corrente que vai circular na lâmpada 1, o I1. Quem que é I1? É a potência dividida pela tensão, que é 60 dividido por 30. Quanto que vai dar isso aqui? Isso vai dar 2 amperes. E quanto que é a corrente na lâmpada 2 que precisa passar? Na lâmpada 2, professor, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter na lâmpada 2 30 dividido por 30, que vai dar 1 ampere. Opa, então uma vai receber 2 amperes de corrente, a outra vai receber apenas 1 ampere de corrente. Beleza? Como que a gente pode fazer isso, gente? Eu vou pegar e vou marcar esse circuito. Esse aqui é o nosso gerador. Esse nosso gerador, de acordo com o exercício, ele fornece para a gente 60 volts, certo? Ele fornece para a gente 60 volts. Como que a gente vai trabalhar esse circuito para que a gente consiga um bom resultado em relação a esses 60 volts, gente? A gente tem que pensar no seguinte, bom, professor, a gente sabe as correntes, será que não seria bacana a gente saber as resistências de cada uma dessas lâmpadas? Vamos pegar as resistências também? Já que a gente pegou a corrente, vamos pegar a resistência? Quem que é RU? U não é igual a R vezes I, então R é U sobre I, ou seja, o R1 vai ser 30 volts, dividido pela corrente que é 2 amperes, vai dar 15 ohms. E o R2, só para a gente deixar marcado aqui também, ele vai ser 30 volts, dividido por 1 ampere, que vai ser 30 ohms, certo? Então a gente vai ter um resistor de 15 ohms e um resistor de 30 ohms. Vamos deixar isso aqui anotado separadinho. Isso aqui é anotado separadinho para não confundir com o que é a corrente, só para a gente ter essas informações em mãos. Tranquilo? Como que a gente pode trabalhar então? Eu preciso saber quanto que o meu circuito vai fornecer de corrente, certo? Por quê? Quantos resistores eu tenho? Eu tenho um resistor de 15, que é a lâmpada 1, um resistor de 30, que é a lâmpada 2, e ainda vou adicionar um outro resistor de 30 ohms, que é o meu resistor específico aí que ele me forneceu, certo? Então, como que a gente vai trabalhar esse circuito? A ideia geral, gente, é que eu consiga distribuir essa corrente de forma que eu consiga aí alimentar o circuito da maneira que eu realmente precise, certo? Então, como que vai ser esse circuito? Eu preciso que na primeira lâmpada passe 2 amperes. Então, eu vou tentar fazer um circuito em que a corrente total passe na primeira lâmpada, certo? Então, eu vou pensar essa lâmpada como um resistor e vou pensar que a corrente total está passando por ela. Depois que essa corrente total passa por ela,
eu preciso só de metade da corrente para o segundo elemento. Então eu vou colocar esse segundo elemento em paralelo com o resistor que ele me forneceu. Por quê? Porque eu divido essa corrente e consigo me beneficiar desse sistema. Ou seja, aqui estaria o nosso resistor de 15 ohms, que é a lâmpada 1, chamada de L1. Aqui está o nosso resistor de 30 ohms, que pode ser a nossa lâmpada 2. E aqui está o nosso grande resistor que ele forneceu para a gente. Por quê? Porque aqui é o lado positivo e negativo. Se eu pegar o sentido da corrente, o que vai acontecer? Quando a gente tem esse sistema aqui, ó, quanto que dá a somatória, a resistência equivalente desses dois caras? Quando tem dois resistores em paralelo eles são iguais, a resistência equivalente entre eles é o valor de um deles dividido por 2. A resistência equivalente desses dois aqui é uma resistência de 15 ohms, certo? Se eu pegar essa resistência de 15 e somar com a outra, vai dar 15 com 15, 30. A resistência total desse sistema é de 30 ohms. Se o sistema está me fornecendo uma tensão de 60 volts, imediatamente eu sei que a corrente que esse sistema fornece é uma corrente de 2 amperes. Esses 2 amperes saem aqui e já passam na lâmpada 1 e alimentam a lâmpada 1 exatamente com a corrente que ela precisa, 2 amperes. Quando chega nesse ponto que é o nó, essa corrente vai se dividir em duas partes. E como as resistências são iguais, que é a lâmpada 2 e o resistor que ele me deu, eu vou ter I sobre 2 e I sobre 2, metade da corrente de cada trecho. Ou seja, sobre a lâmpada vai estar passando apenas 1 ampere, que é o que eu precisava. Certo? Assim eu consigo equacionar e resolver esse problema. Claro que esse problema aqui exige de você conhecimento para trabalhar com esses sistemas elétricos. O que você poderia fazer? Testar cada um dos circuitos para ver qual que é o correto. Provavelmente você vai gastar muito tempo e talvez perdesse aí um tempo valioso da sua prova. Mas a gente tem que trabalhar o circuito dessa maneira, beleza? Então dá uma olhadinha aí, cobrou da gente a relação com as lâmpadas, cobrou da gente a relação das correntes, das resistências, para a gente poder verificar como que a gente monta o circuito, beleza? Esse é o curso Agora Vai, preparando você para a SpaceX. Deixa um like, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu!